Olá, pessoal, espero que vocês estejam bem. E o nosso retorno para as aulas presenciais está cada vez mais próximo, né? Em breve vocês vão receber algumas notícias boas por aí. Bom, gente, a aula de hoje, na aula passada, a gente finalizou a questão dos números racionais na forma de fração, na representação fracionária. Agora, nós vamos ver os números racionais na representação decimal. Vocês fizeram uma atividade na aula passada, no arquivo passado, que realmente falava um pouquinho dessa questão dos números decimais, mas com uma situação que vocês estão muito habituados, que é a questão de preço, né, de valor das coisas numa mercearia, no mercado, enfim. E o valor das coisas, o preço que se coloca nas coisas, nada mais é do que um número racional na forma decimal, na representação decimal. Tá? Os objetivos da nossa aula de hoje: reconhecer a forma decimal para representar números racionais, compreender que um mesmo número pode ser representado de diferentes maneiras. Ou seja, um número eu posso ter várias representações para este número. Bom, para a gente começar a trabalhar um pouquinho com os números racionais, lembrando que a gente viu na forma fracionária, que são as frações, agora a gente vai ver os racionais na forma decimal, tá? Eu trouxe um número aqui para vocês, 14,375. Tá. Professora, o que é isso? O que a gente precisa entender, tá? Esse número ele é dividido em duas partes. Eu tenho uma parte que está antes da vírgula e eu tenho outra parte que está depois da vírgula, tá? Antes da vírgula, a gente tem os inteiros, a parte inteira do número. E depois da vírgula, eu tenho a parte decimal. Quem separa os inteiros dos decimais é a vírgula. Esse número é muito comum a gente encontrar situações no nosso dia a dia com números escritos dessa maneira, tá? E a gente tem uma leitura especial para ele. A gente costuma falar 14,375, mas a gente tem uma leitura especial para esses números, tá? Como que a gente lê? A gente lê como 14 inteiros e 375 milésimos, tá? Deixa eu só ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Ele não vai abrir. 14 inteiros e 375 milésimos. É dessa forma que a gente faz a leitura deste número. Professora, como que a gente vai saber aqui depois da vírgula como que a gente lê? Porque antes da vírgula a gente já sabe, né? 2 inteiros, 4 inteiros, 20 inteiros, 30 inteiros. E depois da vírgula, como que a gente vai saber realizar essa leitura? É o que a gente vai ver agora, tá? Toda fração de numerador 1 é o que a gente chama de unidade decimal. A gente chama de fração decimal. Então, olha só. Essa fração aqui, 1/10, a gente pode representar por 0,1. E a gente lê 1/10. Tanto a forma fracionária quanto a forma decimal, a gente faz a leitura como 1/10, tá? Professora, isso se aplica a todos? Sim. É assim que a gente realiza a leitura de números decimais. Então, olha só. Professora, mas como que você saiu do 1/10 e foi parar nesse 0,1, que também é 1/10? A gente pode pensar da seguinte maneira, ó. Eu tenho o número 1 que está dividido por 10. Então, se eu fizer a divisão, eu chego no resultado de 0,1. Ou tem um jeito mais fácil que eu vou explicar para vocês. Só retomando o seguinte, que 1/10 e 0,1 é o mesmo número. Eles estão representados de formas diferentes, mas é o mesmo número, tá? No segundo exemplo, a gente tem aqui, ó, 1/100 e 0,01. Essas duas representações são do mesmo número. Uma está na forma de fração, a outra decimal, mas são o mesmo número. E a gente lê como 1/100. Embaixo, eu tenho 1/1000 e 0,001. É o mesmo número, tá? As representações são diferentes, mas é o mesmo número.
É como se eu desse para vocês uma nota de R$2 ou 2 moedas de R$1. O valor que vocês vão receber não é o mesmo? Não continua sendo R$2? Só que um está numa nota de 2, o outro está com 2 moedas de 1, mas continua sendo o mesmo valor. É o que nós temos aqui. 1 milésimo a gente pode representar como fração ou como número decimal, tá? E por último, 1/10 de milésimo. É o mesmo número, ó, só que representado de formas diferentes. E a gente lê como 1/10 de milésimo. Bom, como a gente pode fazer isso? A gente pode utilizar um quadro posicional ou de ordens, tá? Tanto faz como a gente vai falar isso. Lembra que eu falei para vocês que tudo que está à esquerda da vírgula é a parte inteira, é o que vocês já conhecem, ó. Unidades, dezenas, centenas, unidades de milhar, dezenas de milhar, centenas de milhar e assim infinitamente. Isso nós já conhecemos, tá? Nós vimos isso, vocês viram isso no Fundamental 1 e nós retomamos isso no 6º ano. Qual é a novidade aqui? A novidade é o que vem depois da vírgula, à direita da vírgula. Bom, à direita da vírgula, a gente pode concluir que são todos números menores do que 1. Por quê? Até hoje, o que a gente conhecia como menor? A unidade. Então, eu tenho uma unidade. Tudo que vem à direita, a gente não tinha casinhas à direita, né? Então, agora nós vamos ter casinhas à direita. Essas casinhas à direita são menores do que 1. Então, olha só. Eu escrevo o 0, eu não tenho nenhum inteiro. Se eu tô com 0 aqui na casinha das unidades e não tenho mais nada aqui na frente, significa que eu não tenho nenhum inteiro, ó. Tenho 0 inteiros e 1/10, tá? Ó, aqui no segundo, eu não tenho nada nos números inteiros, ó. 0, eu tenho depois da vírgula. Quanto que eu tenho depois da vírgula? Eu leio o número todo, ó. 1 quem? 1 centésimo. Mesma coisa aqui no de baixo. Na parte inteira, eu não tenho nada. Eu tenho na parte decimal. Quem eu tenho na parte decimal? Eu tenho o número 1, mesmo estando cheio de 0 na frente, continua sendo 1. 1 quem? 1 milésimo. E aqui embaixo, também não tenho nada na parte inteira, mas eu tenho na parte decimal. Eu tenho quem na parte decimal? 1/10 de milésimo, tá? Eu faço a leitura completa do número. Professora, então tá. Como que a gente pode ler um número, eu vou dar um exemplo aqui, 13,42. Como que a gente faz a leitura desse número? Vamos tentar colocar ele aqui na nossa tabelinha? Vou colocar de vermelho pra gente não se atrapalhar. 13 está à esquerda da vírgula, então ele faz parte da parte inteira do número. Então, eu venho aqui, ó, são 3 unidades. Peraí, deixa eu colocar embaixo. São 3 unidades e uma dezena. 13, tá? Aí, eu tenho a vírgula embaixo de vírgula. E eu vou posicionar o 42. Seguindo a ordem que ele está escrito, tá? Eu não tenho nenhum número antes do 4, nenhum algarismo, então eu sigo a ordem da forma que está. Como que eu faço a leitura desse número? Vamos lá. Eu tenho 13 inteiros. Eu leio tudo junto. 13 inteiros e 42, em que casinha ele parou? Centésimos. Então, eu tenho 13 inteiros e 42 centésimos. Outro exemplo de um número aqui. 3. Não, deixa eu trocar. Tá. Tenho essa situação. Esse 3 está na casinha das unidades. Casinha das unidades, a gente sabe que é inteiro. Então, eu tenho 3 inteiros e 3... Só olhar a casinha aqui, ó. Décimos. Tenho 3 inteiros e 3 décimos. Professora, e se eu não tiver essa tabela? Como que eu faço a leitura?
Aí a gente tem que saber a ordem das casinhas, tá? Da mesma forma que a gente sabe das dezenas, unidades, centenas e assim por diante, a gente tem que saber a ordem das casinhas. Então, por exemplo, 4, vou colocar um número qualquer aqui. Antes da vírgula, a gente sabe que é a parte inteira. Então, eu tenho 4 inteiros. Depois da vírgula, eu tenho o número 111. 111 o quê? Ó, décimo, milésimo, décimo, centésimo e milésimo. Tá? Então, eu tenho 4 inteiros e 111 milésimos. Resumindo, se tem 3 casinhas depois da vírgula, é milésimos. 2 casinhas, centésimos. 1 casinha, décimo. 4 casinhas, décimo de milésimo e assim por diante, tá? Bom, agora a gente vai ver o seguinte. Como que eu posso representar um número racional na forma decimal? Ou seja, a gente já sabe que os números racionais, eles podem ser escritos como frações ou como decimais, certo? Perdão. Então, como que eu posso representar um número racional na forma decimal? Da fração para o decimal. Como que eu faço isso? Tem um jeito complicado e um jeito simples, tá? O jeito complicado envolve todos os conceitos que nós já vimos até agora. Fração, número misto, frações com o mesmo denominador, adição de frações e tudo mais. O jeito simples é o que eu vou ensinar para vocês agora, porque ele é mais rápido. Como que a gente pode fazer isso? Eu venho aqui, ó, o meu numerador, eu reescrevo ele aqui, ó, 17. Reescrevi o meu numerador. Aí a gente vai pensar, quantos zeros eu tenho no meu denominador? Ó, eu tenho um zero. Então, da direita para a esquerda, eu ando uma casinha, ó. Faz de conta que a vírgula estava aqui escondida. Eu vou andar uma casinha com ela. Vírgula. Então, o meu número 17 décimos, eu posso escrever dessa forma também. Tá? É o mesmo número. Um outro exemplo, 249 centésimos. O meu numerador é 249. Eu escrevo ele aqui. Na verdade, o que eu estou fazendo é dividir. Aqui em cima eu dividi por 10. Aqui eu vou dividir por 100. Se vocês fizerem na calculadora 249 dividido por 100, vocês vão chegar no mesmo resultado que a gente vai chegar agora, tá? Então, quantos zeros eu tenho no denominador? Eu tenho 2 zeros. Então, a vírgula estava aqui escondidinha. Então, de trás para frente, eu ando 2 casinhas, porque eu tenho 2 zeros. Uma casinha, 2 casinhas. Pronto. 2,49. Ó, quando eu tinha um zero, eu fiquei com uma casinha depois da vírgula. 2 zeros, 2 casinhas depois da vírgula. Eu sempre conto da direita para a esquerda, tá? Aqui, 84 milésimos. Então, eu vou escrever 84 aqui. Escrevi. Aí, a vírgula tá aqui, ó. Ela tá escondidinha aqui, tá? Da direita para a esquerda, eu tenho que andar 3 casinhas, porque eu tenho 3 zeros no meu número decimal, na minha representação fracionária. Então, a vírgula estava depois do 4 aqui escondidinha, eu vou andar 3 casinhas. Uma casinha, 2 casinhas. Ué, tá faltando uma casinha para eu pular. Para eu pular essa outra casinha, eu acrescento um zero, ó. Então, eu tava aqui. 1, 2, 3. A minha vírgula vem pra cá, ó. Professora, pode ficar vírgula 084? Não. A gente tem que completar com zero. Então, significa que eu não tenho nem um inteiro, mas tenho 84 milésimos. Professora, de onde você está tirando essa vírgula escondida aí? Vamos lá. Todo número inteiro, qualquer número inteiro, eu posso representar na forma decimal, tá? Por exemplo, o número é 17. Ele só é inteiro. Eu posso vir aqui e acrescentar a vírgula, vírgula, zero. Eu coloco zero. Virou uma representação na forma decimal, tá? Qualquer número você pode fazer isso, qualquer número inteiro. 84.
Ele é um número inteiro. Eu posso vir aqui e colocar o vírgula zero, que eu viro um número decimal, tá? E aí, na verdade, quando a gente divide por 10, por 100, por 1000, por 10.000 e etc., a gente só anda para a esquerda com essa vírgula, tá? Então, o que a gente acabou de fazer aqui? O 17. 17 décimos, ou seja, 17 dividido por 10. Como eu tenho uma casinha, um zero no denominador, eu ando uma casinha. A minha vírgula sai daqui e vem para cá. 1,70. Ou 1 inteiro e 7 décimos. Ou 1 inteiro e 70 centésimos. Professora, tem diferença entre 1,7 e 1,70? Não. É a mesma coisa, tá? Os zeros, na parte inteira, a gente pode acrescentar zero aqui na frente, que não muda nada no número, certo? Na parte decimal, eu posso acrescentar zero aqui no final, que não muda nada no número. Então, este número aqui, ele é igual a este daqui, tá? Nos números decimais, quando eu acrescento zeros no início ou no fim, eu não tenho mudança, não muda nada, continua sendo o mesmo número. Então, eu só estou andando com a vírgula. Um outro exemplo aqui, vamos lá. O número 22 décimos. Vamos pensar. Bom, 22 décimos, eu posso escrever como... Escrevo 22, escrevo só o numerador. A minha vírgula, ela tá aqui escondidinha, certo? Para fazer o vírgula zero, ela tá aqui escondidinha. Como eu tenho só um zero depois no denominador, então eu vou andar uma casinha só para a esquerda. Então, a minha vírgula saiu ali do final e ela veio para cá, ó. 2 inteiros e 2 décimos, ou 22 décimos, tá? A minha vírgula andou uma casinha. Professor, e se eu quiser fazer 22 centésimos? Mesmo processo, olha só. Eu escrevo o 22. A minha vírgula, ela tá aqui escondidinha, certo? Ela vai... Eu tenho 2 zeros aqui no denominador. Então, ela vai andar 2 casas para a esquerda. Uma casinha, 2 casinhas. Ela veio para cá, ó. Professor, e aqui na frente, completa com zero. 22 centésimos, tá? E assim a gente vai fazendo com os outros. 22 milésimos. Como que eu faço essa representação? É um outro exemplo, tá, gente? Eu venho aqui, ó, e escrevo 22. No meu denominador, eu tenho 3 zeros, então eu tenho que andar 3 casinhas para a esquerda. A vírgula tá aqui escondidinha, ó. Ela tá aqui. Ela vai andar 3 casinhas para a esquerda porque eu tenho 3 zeros no denominador. Então, 1, 2... Ué, não deu. Então, eu coloco 0. 3. Consegui andar as 3 casinhas. Ponho a vírgula. Coloquei a vírgula. Completo com 0 aqui antes da vírgula, porque eu não tenho nenhuma parte inteira. 22 milésimos, tá? Agora a gente vai ver da decimal para a fracionária. São os mesmos números, só que a gente está representando de formas diferentes, tá? 3 inteiros e 9 décimos, ou 39 décimos. Como que a gente representa isso, professora? Vamos lá. Do mesmo jeito que a gente lê, ó. Eu reescrevo esse número sem a vírgula. Então, em vez de escrever 3, a vírgula e o 9, eu escrevo só 39, tá? Embaixo, eu já coloco 1, porque eu vou ter que formar ali 10, 100, 1000, depende do número, tá? E quantas casinhas eu tenho depois da vírgula? Eu tenho uma casinha. Então, eu coloco 10, coloco um zero aqui. Ficou 39 décimos. O outro exemplo. 2 inteiros e 16 centésimos. Como que a gente representa isso? Eu reescrevo esse número sem a vírgula. Tirei a vírgula, tá? Embaixo eu venho aqui e já coloco 1. Aí eu venho aqui. Quantas casinhas eu tenho depois da vírgula? 2 casinhas. Então, eu coloco 2 zeros.
E por nosso último exemplo aqui, 25 milésimos. Reescrevo esse número sem a vírgula, ó. 25. Professora, posso colocar os zeros aqui também, para eu não me atrapalhar? Pode, só não coloco a vírgula, tá? Embaixo já coloco o número 1. Quantas casinhas tem depois da vírgula? 3 casinhas. Então, eu acrescento 3 zeros. 25 milésimos. É o mesmo número, só com representações diferentes, tá? Assim como os números naturais, que a gente já conhece, os números racionais também têm um pontinho deles na reta numérica, tá? Então, por exemplo, o número 0,25. Professora, como que eu vou achar esse número na reta? Vamos lá. 0,25, ele é maior do que zero, né? É como se fosse 25 centavos. Se você tem 25 centavos, você não tem nada, você tem um pouco mais que nada. Só que ele é menor do que 1. Então, a gente sabe que ele vai estar aonde? Entre o 0 e o 1. Ele tem que estar nesse espaço aqui, ó. Vamos procurar que espaço é esse. Para a gente achar esse número, fica mais fácil pela representação fracionária. Então, 25 centésimos, eu posso escrever como 25 sobre 100. 25 centésimos. Quando a gente pode simplificar aqui, ó, por 25. Embaixo também divido por 25. Eu chego na fração irredutível, que a gente já viu, 1/4. Tá? Bom, então, eu sei que 25 centavos decimal é a mesma coisa que 1/4. É o mesmo número. Bom, se é 1/4, significa que eu vou dividir meu pedaço em 4 partes, então, iguais. Então, eu venho aqui, ó, eu tenho que estar nesse espaço, entre o 0 e 1. Então, eu divido aqui em 4 partes iguais. Uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes. Finjam que está igual, tá? Dividi em 4 partes. E o que eu quero? Eu quero uma dessas partes. Então, do 0 para frente, eu vou andar uma casinha. Ó, o número que a gente está procurando está exatamente aqui nesse ponto. Aqui está o 25 centésimos. Retomando. Transformei o número decimal para a representação fracionária. Cheguei na fração 1/4. Eu sei que o 0,25, 25 centésimos, está entre 0 e 1, porque ele é maior do que 0 e menor do que 1. Então, nesse espaço, eu divido em 4 partes iguais. Dividir, é como se fosse um chocolate. Eu vou dividir esse chocolate em 4 partes iguais e vou comer uma parte. Pronto. Comi essa parte. Então, esse ponto que a gente achou aqui é o 25 centésimos, tá? Dá para fazer isso com qualquer fração decimal, tá? E por último, como que a gente faz para comparar e ordenar números racionais na forma decimal? Na forma fracionária, a gente deixava todas com o mesmo denominador e achava as frações equivalentes e via quem era maior e quem era menor. Na representação decimal, é um pouquinho mais fácil, tá? O que eu faço aqui? Eu vou comparar primeiro a parte inteira. O que eu tenho de a parte inteira? Eu tenho 2 aqui e 3 aqui. Então, eu já sei que esse número aqui, ele é maior, porque a parte inteira dele é maior. Então, vou colocar ele aqui. Ele é maior, então a boquinha fica aberta para ele, tá? Já foi esse. Bom, esses dois que sobraram, 2 inteiros e 25 centésimos e 2 inteiros e 75 centésimos, para eu descobrir quem vem depois, quem vem em segundo lugar, eu vou olhar os décimos, tá? A casinha dos décimos, ó. Aqui é 2 e aqui é 7. Então, o 7 é maior do que 2. Então, este número aqui é maior do que o outro, do que o 2,25. 2 inteiros e 75 centésimos. E, por último, o 2 inteiros
e 25 centésimos. A gente vai comparando algarismo por algarismo, tá? E assim a gente sabe quem é maior. Então, o 3 inteiros e 25 centésimos é maior do que 2 inteiros e 75 centésimos, que é maior que 2 inteiros e 25 centésimos, tá? Então, se eu pergunto para vocês, gente, quem é maior? O 4 inteiros e 89 centésimos ou o 4 inteiro e o 90 milésimos? A gente vai comparar, tá? Ó, a parte inteira. As duas partes inteiras são 4. São iguais, não dá para saber ainda. Vou para a parte decimal. Os décimos, ó, aqui é 8 e aqui é 0. 8 é maior do que 0. Então, o 4 inteiros e 89 centésimos é maior do que o 4 inteiro e 90 milésimos. Bom, gente, por hoje é apenas isso. Um bom estudo para vocês e qualquer dúvida estou à disposição. Um beijo e até mais.